Fala, meus inscritos do canal Retro Music TV. Chegamos, viu? Chegamos a mais um sabadão aqui com o nosso giro de notícias dos famosos, né? Girando tudo para você ficar por dentro de tudo que houve, as últimas informações, as últimas notícias do mundo dos famosos. Aqui com minha apresentação, Arielson Nogueira, para você. Esse sábado especialmente a gente está gravando, conteúdo gravado, não é ao vivo a nossa live, né? Nós só temos a live ao vivo agora na terça-feira no nosso Retrocast. E a gente começa hoje, né, com o nosso giro de notícias dos famosos do canal Retro Music TV. Notícia, eu tenho certeza que todo mundo conhecia. Dr. Enéas Carneiro, há exatos 19 anos, no dia 6 de maio de 2007, falecia aos 68 anos o político cardiologista Enéas Carneiro, vítima de complicação de uma leucemia. Ele foi considerado um político de extrema direita no país. A gente sabe que lá, né, na década de 90, muitas pessoas, não é de hoje que muitas pessoas conheciam o Enéas Carneiro como um louco, né? Diziam que ele era um louco, mas na verdade ele era um homem à frente do seu tempo. Quem não se lembra do famoso bordão ali, ele só tinha 30 segundos no horário político, né? 20 segundos, se eu não estou enganado, no horário político. E a única coisa pitoresca que na época saiu foi que ele falava rápido demais. A gente não entendia muitas propostas, né, dele, no tempo de televisão que era corrido, curto. E no final, a gente só entendia o bordão dele, que era Enéas, né? Meu nome é Enéas. E aí esse bordão ficou aí para gerações futuras, passou. E no dia 6 de maio de 2007, infelizmente, por causa de uma leucemia, Enéas Carneiro se foi aos 68 anos. Chegando mais uma notícia aqui pra gente. Johnny Depp. Quem se lembra do Depp aí, viu? Muito conhecido, o ator interpretou o Jack Sparrow no cinema, né? Quem não se lembra aí dessa personagem? Foi notícia essa semana, voltou os holofotes aí. Rumores circulam neste começo de maio de 2026 que a Disney teria feito a proposta de 301 milhões de dólares para convencer Johnny Depp a interpretar novamente o Jack Sparrow nos cinemas. Além do valor milionário, a suposta oferta também incluiria um pedido público de desculpas da empresa numa tentativa de reparar a relação abalada após o afastamento do ator anos atrás. A gente sabe o afastamento dele devido aos escândalos de notícias, galera, falsas acusações da ex-mulher. Inclusive ele foi inocentado, né, de falsas acusações que ela fez contra ele, e ele conseguiu provar, ele conseguiu ser inocentado de todas as acusações que a sua ex-esposa fez para ele. Além do valor milionário, a suposta oferta também incluiria um pedido de desculpas, como já falei, numa tentativa de reparar a relação abalada após o afastamento atrás. A possível decisão estaria ligada ao interesse em estúdio em recuperar uma nova franquia mais lucrativa no cinema, atendendo aos pedidos constantes dos fãs pelo retorno do pirata mais famoso da saga, Piratas do Caribe, né? Ali no comecinho dos anos 2000, essa franquia rendeu e vendeu demais. E ele ficou famoso. Lá atrás, nos anos 90, ele já era conhecido, né, por fazer aquele filme dos Bons de Tesoura, né? Foi o primeiro personagem dele que emplacou no cinema. Mas o que fez ele ficar realmente reconhecido no mundo inteiro foi como Jack Sparrow na franquia Piratas do Caribe. Chegando mais notícia para vocês aqui. Nessa semana a gente perde um grande astro aí, empresário norte-americano aí, né? Inclusive essa semana a gente perdeu a morte de Ted Turner, ele mesmo, um empresário norte-americano, fundador da CNN, um dos grandes empresários, maiores empresários que tem ali nos Estados Unidos, fundador da CNN, um dos nomes mais influentes da comunicação mundial. Morreu aos 87 anos, a causa da morte não foi informada. Em 2018, Turner revelou que sofria de demência com corpos de leve, doença ativa, né? Responsável por transformar
a forma como o mundo consome notícias, Turner criou em 1980 a primeira rede de televisão dedicada à cobertura jornalística de 24 horas por dia. A iniciativa rendeu o padrão da indústria e estabeleceu um modelo seguido globalmente. Pioneiro imparcial global com um perfil ousado e visão empresarial, Turner construiu um império de mídia a partir de uma emissora local adquirida em 1970. A partir dela, e lançou canais especializados, incluindo redes voltadas para esportes e filmes clássicos. Então, gente, mais uma lenda da comunicação aí mundial se vai, né? Da CNN, fundador da CNN, né? Ted Turner morreu aí. Na causa da doença não foi informado. Mais uma notícia chegando no nosso giro de notícias aqui. Para quem esperava aí notícias boas do nosso grande artista e cantor Ed Mota aí, viu? Se enganou mais uma vez. Ed Mota nos últimos anos vem se destacando a gostar muito de polêmica. Toda a confusão ele está metido no meio. Ed Mota, apesar de ser um cantor extraordinário, cara, mas infelizmente nos últimos anos a notícia não é nada sobre música, é sim sobre confusão. O cantor Ed Mota foi intimado a prestar depoimento sobre a confusão ocorrida em um restaurante na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações do G1, a intimação foi recebida por sua esposa, Edna, que informou aos policiais que o artista estava viajando. O depoimento foi agendado para a próxima segunda, terça-feira. O caso foi registrado na 15ª Delegacia da Gávea, inicialmente como lesão corporal. Além do cantor Diogo Coutinho, que acompanhava no jantar, também foi chamado para depor. A investigação foi buscar esclarecer a sequência de eventos que resultou em agressão dentro do próprio estabelecimento. De acordo com o depoimento de um homem que estava na mesa ao lado, ele teria sido atingido com um soco por um dos integrantes do grupo de Mota e sofreu um ferimento na cabeça após uma garrafada, ser arremessado e necessitando de 7 pontos. Testemunhas relatam ainda que ao deixar o restaurante, o artista teria arremessado uma cadeira no salão. Em declaração ao Globo, Ed Mota reconheceu que se exaltou durante o episódio, mas negou ter direcionado objetos a qualquer pessoa. Toda a confusão começou comigo, fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei em direção a ninguém, afirmou o cantor. Ed Mota é um artista incrível, cara. É sobrinho do nosso querido Tim Maia, todo mundo sabe disso, né? Herdou ali do próprio tio talento musical assim fora do sério. Mas infelizmente o Ed Mota nos últimos anos só tem assim notícias de colecionado grandes confusões, né? O cara se mete em confusão direto, cara. Impressionante como o Ed Mota se mete em confusão. Já se meteu em confusão também nas redes sociais também. É muito polêmico, acho que está muito polêmico. E infelizmente mais uma notícia aí do Ed Mota. E esse foi o nosso giro de notícias da semana dos famosos, né? Lembrando que esse sabadão o nosso conteúdo é gravado. No próximo sábado que vem a gente vai estar na nossa live ao vivo. Esse a gente fez o resumo dos famosos, giro de notícias dos famosos da semana. As notícias mais relevantes aí do mundo dos famosos. Você fica sabendo o que aconteceu durante a semana no mundo dos famosos, aqui comigo, né, no canal Retro Music TV, no nosso giro de notícias dos famosos. E agora, soltando o nosso último quadro, né, de hoje, o nosso quadro, nossa agenda cultural da semana. Agora, para a gente se despedir com o nosso agenda cultural da semana, o que de fato a agenda cultural passa, as dicas da agenda cultural dessa semana tá imperdível, ó. Domingão, Dia das Mães, amanhã, viu? Dia das Mães lá na Carne de Céu, Céu da Boca. Rafa, Suelen Braga, minha querida amiga Rosa Amaral, juntamente com Gersinho Resenha, vão estar por lá. No Domingo das Mães ali, dia 10 de maio, dos Carne de Sol, Céu da Boca, karaokê lá, ali na Rua do Araxá, 17h31 na Orla. Outra oferta Dia das Mães, desse sábado, ali na Center Kennedy hoje, né?
com a cantora Alene Bezerra e Renan Santos. Sabadão ali com a cantora Alene Bezerra e Renan Santos. Tem sabadão hoje, né? Nas companhias do Bregaço, concurso de dança e premiação. As atrações, não paga até meia-noite. É isso, galera. Essa foi o nosso último quadro de hoje. Nossa dica aí da agenda cultural desse final de semana. Para você que está pensando em sair e relaxar, ouvir uma boa música. Essa foi a nossa dica cultural da semana, da nossa agenda cultural. E não esquecendo que para você que gosta dos nossos conteúdos, dê uma olhadinha lá no nosso plataformas ali, endereço eletrônico das nossas redes sociais, é @canal Retro Music TV, no YouTube, nas minhas redes sociais, Arielson Nogueira, lá no Facebook, também Instagram, Arielson 2 teclados e Kawaii Arielson 2 teclados também. Essas são as nossas plataformas digitais. Vai lá, se inscreva, comente, compartilhe, dê aquele likezinho que é para o YouTube saber que você está gostando dos nossos conteúdos, né? Comente, compartilhe, @canal Retro Music TV. Informação é entretenimento para você.